Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô.
Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. E aí, vamos para mais uma aula de Direitos Humanos. Agora a gente está aqui, ó, estudando Direitos Humanos do zero até o avançado. É o passo a passo. Aqui vou deixar você na cara do gol. Só é agora, ó, chutar. Nesse segundo encontro, eu quero dar continuidade ao que nós vimos no primeiro. Lá no primeiro a gente trabalhou o quê? Teorias, a gente trabalhou a definição de direitos humanos, a gente trabalhou também o quê? A gente trabalhou as características dos direitos que despencam em concurso. Já nesse segundo momento, nesse segundo encontro, eu vou trazer para vocês o seguinte, as gerações. Só que não vai ser só isso. Eu vou trazer para você a geração, né, as gerações. Vou trazer também os antecedentes históricos dos direitos humanos. Quando foi que surgiu uma parte assim. Agora veja, esses antecedentes históricos são da era mais moderna. Seria essa era moderna. Ou seja, após a Primeira Guerra Mundial, ali entre a Segunda Guerra Mundial. E depois eu vou trabalhar com você as vertentes de proteção. Vertentes de proteção dos direitos humanos. Tá pronto? Pau na máquina. Veja, antes de começarmos a teoria das gerações, eu preciso trabalhar com vocês a teoria do status dos direitos humanos. Essa teoria dos status, ela sempre vai relacionar a pessoa com o estado que essa pessoa reside. Qual é a relação entre essa pessoa e o Estado? E essa teoria foi criada por George Jelinek. Ela sempre vai relacionar o homem ao Estado. A partir dessa relação é possível alcançar 4 status: sujeição, defesa, prestacional e participativo. Pelo nome, eu quero que você entenda uma coisa. E pelo nome já tem mais ou menos uma ideia do que está querendo dizer. Sujeição. Traz a ideia de submissão. Eu tenho que respeitar as leis desse Estado e esse Estado pode impor. Por exemplo, o Estado pode impor que eu, como homem, isso acontece no nosso Estado brasileiro, eu, como homem, eu sou obrigado a servir as Forças Armadas, salvo se for dispensado. Mas eu tenho, que senão o quê? Eu não vou ficar com o meu direito militar em dia. Isso vai, inclusive, ó, me impede de entrar em faculdade, fazer concurso. Entendeu? Então, ó, vamos lá, vamos trabalhar aqui. Ó. Então, eu tenho aqui o status passivo, também chamado de status de sujeição. Nesse daqui, nesse status, eu tenho uma relação que diz o seguinte, de uma subordinação. Traz a ideia de subordinação. Vai lembrar, traz a ideia de subordinação. Aqui tem a questão dos deveres. Aqui está presente os deveres que o cidadão... Aqui está presente os deveres que o cidadão deverá cumprir. Deverá cumprir. Aqui vai estar presente os deveres. Lembrando que eu tenho que cumprir esses deveres com uma finalidade. Com uma finalidade. O bem da coletividade. É por isso que o Estado... Coletividade. É por isso que o Estado impõe essa subordinação. Porque ele tá pensando na coletividade. Já o status ativo, né, também chamado de activius, ou participativo, é uma relação que traz a ideia que o cidadão deverá participar da vida do Estado. Esse status ativo, ele traz aquela ideia remete muito à ideia dos direitos políticos. Remete muito a essa ideia dos direitos políticos. É que é o quê? Você ser cidadão denota que você, como cidadão, você pode participar da vida do seu Estado. Direito de ser votado, direito de votar, é o que a gente chama de capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva.
Quando você tem a capacidade eleitoral ativa e a passiva, você pode ser considerado cidadão. E aqui é o status ativo. O status negativo, certo? Muito cuidado aqui. Status negativo ou libertatis, que é o de defesa, traz a ideia que é uma prerrogativa de abstenção do Estado. Traz a ideia de abstenção do Estado. Como assim, professor? Não estou conseguindo entender. O Estado ele tem que intervir o mínimo possível na sua vida. É a ideia do Estado liberal. Sacou? Aqui você tem que entender que o indivíduo ele tem que ter o pleno exercício, o pleno exercício de seus direitos. Na vida privada. Na vida privada. Show? Próximo, status positivo ou status prestacional. Pelo nome, traz a ideia de quê? Que o Estado, ele tem que o quê? O indivíduo, né, ó, o indivíduo deve provocar o Estado, para que ele interfira na sua vida. Ou seja, para que ele atenda os seus pleitos, seus pedidos. Os seus pedidos. Nesse status positivo, né, prestacional, traz a ideia que o Estado ele tem que prestar uma assistência a você. Aqui já traz aquela ideia lá dos direitos sociais. Que o Estado tem que prestar uma assistência a você. Agora, eu quero que você tome muito cuidado com a nomenclatura. Porque as bancas são 4. As bancas elas vão tentar confundir você aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Olha só. Eu tenho o status negativo. E eu tenho o status positivo, né? Tenho aqui o ativo e tenho o passivo. Então a banca vai misturar o ativo com o positivo, sacou? E vai misturar o passivo com o negativo. Porque traz a ideia, né? Ativo, positivo, passivo, negativo. Então, muito cuidado nesse momento. As bancas de concurso ainda não atentaram muito para essa classificação. Mas sempre uma ou outra aparece. A IBFC já cobrou. A banca CESP Sebrasp também já cobrou. Então é ficar atento que ela faz exatamente isso. Ela troca esses conceitos. Aí partindo, para dar continuidade ao nosso estudo, vamos agora para as gerações. Eu garanto que as gerações você já estudou, você já vai se sentir mais à vontade, porque já é algo mais familiar. Lembrando que as bancas, elas focam muito em 3 gerações. Por quê? Porque essas 3 gerações, elas terminam sendo consenso na doutrina. Não há divergência de qual direito pertence a qual geração. Já a partir da 4ª, já dependendo do doutrinador, ele já diz que é um direito diferente. E eu já vi bancas de concurso fazendo o seguinte, cobrando o doutrinador. Eu já vi banca de concurso chegando e dizendo assim, segundo o doutrinador tal, os direitos de 4ª geração é tal. Aí ele jogou lá. Ou seja, a banca força que o aluno ele saiba qual é a posição daquele doutrinador. Eu vou trazer aqui 2 principais. Um brasileiro e um argentino. Vamos seguir? Olha lá. Primeira geração de direitos humanos. Lembre-se que a primeira geração de direitos humanos, ela termina trazendo a ideia de liberdade. Então, quando falar em primeira geração, fale de liberdade. Lembre de liberdade.
Deixa eu mais ou menos situar vocês no contexto histórico. Muito importante você, para guardar informações na sua cabeça, criar uma sequência. É muito importante você criar uma sequência, um caminho lógico para chegar até aquela informação. Perceba que, no passado, o rei era quem mandava. O rei ele mandava, inclusive, na sua vida. Se você fosse casar, você tem que pedir autorização ao rei. E você não tinha liberdade. Ou você era submissa ao rei ou ao senhor feudal, lá da época do feudalismo. Então, como você tinha essa submissão, olha aí, o status, você era submisso, você tinha que baixar a cabeça. Você não tinha o quê? Liberdade. E foi aí que surgiu a necessidade da população de ter liberdade, de ter o mínimo de interferência possível do rei ou do senhor feudal, a depender da situação. Então, essa primeira geração, ela traz a ideia de liberdade, porque o indivíduo naquela época buscava liberdade, que não tinha. E para isso, ele terminou saindo dos grandes feudos e indo para as grandes cidades. E daqui a pouquinho eu mostro o que foi que aconteceu quando o pessoal chegou nessas cidades. Mas guarda essa informação. A primeira geração traz a ideia de liberdade, traz a ideia de não fazer do Estado, ou seja, o Estado não pode interferir em sua vida. Olha aí. Na primeira geração, com base na liberdade do indivíduo, é atribuído ao Estado uma obrigação de não fazer, de não atuar. Conhecida também, muito cuidado, como liberdade negativa do Estado. É conhecida como liberdade negativa do Estado. E perceba que, pelo fato de ter uma liberdade negativa, traz a ideia do Estado de não fazer, de não interferir. Só que essa primeira geração, ela tem uma parte histórica. Algumas bancas de concurso nem se preocupam com essa parte histórica. Mas como aqui é um curso completo, eu preciso trazer para você essa parte histórica. Acompanha comigo? Olha lá. Parte histórica da primeira geração. A parte histórica da primeira geração foi lá na Inglaterra, aconteceu lá na Inglaterra, com a Revolução Gloriosa, de 1688. Mas também ocorreu nos Estados Unidos, que traz a ideia daquele processo de independência que aconteceu em 1776. Mas nós conhecemos mais quem? A França. E foi exatamente com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá em 1789. Agora, ei meu aluno, ei minha aluna, preste bastante atenção. Em 1789, foi instituída a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso é uma declaração. Cuidado para não misturar com a Declaração dos Direitos Humanos, que é outra declaração que foi em 1948, que a gente também vai estudar. A gente vai ter uma aula exclusiva da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só que também eu preciso trazer aqui um resuminho. Eu gosto muito de trazer um resuminho para que você guarde essa informação. Ó. Nessa primeira geração, o indivíduo ele é o centro das atenções. Ele é o centro. Traz a ideia de liberdades negativas, de não fazer do Estado. Cuidado! Aqui eu busco a igualdade formal. Qual é a igualdade formal? É aquela perante a lei. Você sabe que eu tenho dois tipos de igualdade. Eu tenho a igualdade formal, que é aquela que está presente na lei, mas eu tenho a igualdade material, que eu tenho que desigualar os desiguais na medida de suas desigualdades. Vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Primeira geração de direitos humanos, igualdade formal. Segunda geração de direitos humanos, qual é a finalidade? Igualdade material. O que é que a banca vai fazer com você? Trocar essas informações. Então, quando falar em primeira geração, a busca é a igualdade formal, que é aquela que está na lei. Já a segunda geração, o meu foco já vai ser na igualdade material. Desigualar os desiguais na medida de suas desigualdades. Eu faço uma desigualdade positiva, que a gente chama de discriminação positiva, para que ao final do processo eu tenha tenha igualdade. Fechou?
Agora vem cá. Quais são os direitos dessa geração? Despengue concurso. Os direitos civis e os direitos políticos. Então, falou em primeira geração de direitos humanos, eu tenho os direitos civis e tenho os direitos políticos. Aí, vida, liberdade. Aqui nessa questão de liberdade entra todas as liberdades, inclusive a de crença. Porque, veja, se você na época que você era submissa ao rei, você tinha que profetizar a crença do rei. Porque se você não fizesse isso, você era queimado na fogueira. Entendeu? Então você nem liberdade de crença você tinha. Você nem sequer tinha liberdade de ir e vir. Também lá também você não tinha liberdade de propriedade. Você não tinha nem sequer direito à propriedade. Porque a propriedade pertencia ao rei. Pertencia ao senhor feudal. Por isso que eu gosto muito de trazer esse resuminho, porque você já pode jogar isso no seu resumo. Joga isso no seu resumo para uma possível revisão. Já a segunda geração, como eu falei anteriormente, já vai trazer a ideia aí de igualdade. Já traz a ideia de igualdade. Veja o que aconteceu. Lembra que o pessoal quis sair das asas do rei, das asas do senhor feudal? Eles correram para as cidades. Só que as cidades começaram, olha, a inchar, ó, lotar. Aconteceu uma situação. Quem tinha dinheiro tinha acesso à educação, à cultura, a lazer. Quem não tinha, estava aqui, ó, só mergulhando no poço, só mergulhando. Ou seja, o abismo entre quem tinha dinheiro e quem não tinha, olha, aí foi aí que surgiu a ideia da segunda geração. Trazer o quê? A igualdade. Foi aí que surgiu o Estado prestacional. Foi aí que surgiu o fazer estatal. Por quê? Porque o povo estava precisando de educação, lazer, cultura. E o Estado, lembre-se, o Estado era liberal, porque a primeira geração, o Estado era liberal. O Estado não estava intervindo na sua vida, lembrou? Então, o que foi que aconteceu? Teve a necessidade do Estado começar a intervir na sua vida. Exatamente para prestar. E foi aí que surgiu a segunda geração. Então, olha lá. Passada toda a transição da primeira geração, tivemos a Revolução Industrial e adentramos no século XX. Momento no qual as necessidades humanas ultrapassam essas questões relacionadas à vida, à propriedade e à liberdade. Todo mundo já tinha isso, mas estava precisando de algo mais. Aí, com isso, os indivíduos passaram a precisar da intervenção do Estado. Contudo, essa intervenção deveria ser moderada, contida, mas garantindo alguns direitos. Então, aí surgiu a segunda geração. O Estado tinha que começar a prestar mais alguma coisa, mas o Estado não podia intervir incisivamente, não. Fez sentido? Parte histórica. Isso é muito importante, a parte histórica. Quais foram os documentos elaborados para a segunda geração? Foram duas constituições. A mexicana, de 1917, e a alemã, também conhecida de Weimar, Constituição de Weimar, de 1919. Veja, foram duas constituições, uma de 1917, e outra de 1919. Veja, lembre-se que a alemã foi a segunda. Entendeu? O que a banca vai fazer com você? Trocar. A primeira Constituição que trouxe direitos sociais foi a Constituição alemã. Já despencou já esse concurso. Inclusive, Banca CESP já cobrou. Inclusive, Banca FGV já cobrou. FCC já cobrou. Resuminho? Olha o resuminho. Traz a ideia de quê? Fazer estatal. Traz a ideia de liberdades positivas. Traz a ideia de buscar o quê? A igualdade material, a substancial. Nessa geração, quais são os direitos que são buscados? Isso aqui despenca. Direitos sociais, direitos econômicos e direitos culturais. Porque até então, a sociedade não tinha acesso a esses direitos. Direitos sociais, econômicos,
você não tinha como se manter, entra a ideia de livre iniciativa e ampla concorrência. Por quê? Porque quem tinha dinheiro ganhava mais. Aí você pode se perguntar, mas hoje também é assim. Hoje também é assim. Vamos lá. Terceira geração. Terceira geração, você tem que entender que traz a ideia de fraternidade. Traz a ideia aqui de fraternidade. Como traz a ideia de fraternidade, eu quero que você guarde uma informação. Lembre-se que a primeira geração e a segunda geração, o meu foco é no indivíduo, isoladamente. Só ele, só ele. Na terceira geração, já vai transcender. Eu não posso mais me preocupar com o indivíduo isoladamente. Eu tenho que me preocupar com esse indivíduo fazendo parte de uma coletividade. Foi por isso que surgiu os direitos de terceira geração. E veja, quero te fazer esse alerta. O fato de ser geração, entenda, não quer dizer que um direito se sobrepõe ao outro, não. Ah, surgiu a segunda geração, então a primeira tchau. Não, a primeira permanece. A segunda também permanece. A terceira também permanece. Por isso que a nomenclatura está mudando de geração, sabe para qual? Famílias. Famílias dos direitos humanos. Famílias. Tem doutrinador que já está adotando esse termo, famílias. No lugar de geração, que traz a ideia de sucessão, né? Aí ele já está adotando ali famílias. Olha só. Na terceira geração, retira-se o foco do indivíduo, tá vendo? E de seus interesses e necessidades especiais, pessoais. Não se busca mais satisfazer o particular, mas sim o interesse da coletividade. Ou seja, nossos conhecidos direitos difusos e coletivos. Lembrando que direitos difusos são aqueles direitos que eu preservo hoje, mas eu não sei quem são as pessoas que vão usá-lo lá no futuro. Por exemplo, meio ambiente. Meio ambiente, a partir do momento que eu preservo o meio ambiente hoje, significa dizer que minha filha vai poder usá-lo no futuro. Ou até pessoas que nem sequer nasceram. A parte histórica é bem tranquila. A parte histórica entra aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Que é exatamente um marco. E o nosso resuminho está aqui, ó. Interesses individuais deixam de ser prioridade. Necessidades particulares dão lugar ao interesse da coletividade. Aí eu trago aqui para vocês os direitos difusos, coletivos, que passam a ser um bem tutelado. Meio ambiente digno, autodeterminação dos povos, desenvolvimento, direito do consumidor. Tá tranquilo? Agora, as 3 gerações, show de bola. Suave. Aqui já fica na corrente sanguínea. O problema são as outras. E daqui a pouco a gente vai trabalhar as outras. Já esmaga o dedo aí no próximo bloco. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo! Muito bom, concurseiro. Vamos lá, vamos continuar aqui nosso estudo das gerações dos direitos humanos. Trabalhamos a primeira geração, trabalhamos a segunda geração, trabalhamos a terceira geração. Aí agora vem a parte polêmica. As outras gerações de direitos humanos. Eu tenho a quarta, a quinta, que já é polêmica. Só que eu vou trazer também para você a sexta geração. Já tem pessoas falando aí na 7ª geração. Vamos lá, acompanha comigo.
Olha só, trouxe aqui um esquema para facilitar a nossa vida. Olha aí. Como a quarta e a quinta gerações têm divergência, algumas bancas já estão focando no nome do doutrinador. A banca já está chegando e dizendo assim, olha, de acordo com o doutrinador tal, a quarta geração é essa. De acordo com o doutrinador tal, a quarta geração já vai ser essa. Então, olha só. Tem o Norberto Bobbio, um doutrinador de direitos humanos. Ele fala que a quarta geração traz a ideia do direito genético. Ele traz a ideia do direito à bioética. Isso aqui surgiu exatamente na época, não sei se vocês lembram, eu acho que vocês eram muito novos, e tem a ideia da clonagem. Tinha uma novela que passava numa rede de TV, uma rede de televisão, que era o Clone. O Clone. E foi exatamente a mesma época que surgiu a ovelha Dolly, que foi uma ovelha clonada de outra. Então foi aí que surgiu essa preocupação da bioética, de não clonar seres humanos, como é que seria para resolver isso. Aí foi que o Norberto Bobbio disse, opa, a quarta geração de direitos humanos vai tratar sobre direito genético. Só que o Paulo Bonavides, que é um brasileiro, morreu recentemente, morreu acho que mais ou menos na época da pandemia, ali na parte mais pesada da pandemia. O Paulo Bonavides, ele disse, não, peraí, a quarta geração tem nada a ver com direito genético, tem a ver com democracia. Então, o brasileiro Paulo Bonavides disse que a quarta geração tem a ver com democracia e não tinha nada a ver com direito genético. Só que em sua obra, ele também trouxe uma quinta geração, dizendo que a quinta geração é a paz. Aí você olha e faz... Professor, essa tela aí tem uma coisa estranha. E eu digo a você, tem. Tem. Porque veja só, se você analisar democracia, traz a ideia de quarta geração, traz a ideia de quê? De uma geração anterior. Traz a ideia de coletividade. Está fazendo sentido? Então, a quarta geração traz essa ideia de coletividade. Então, era para ser o quê? Terceira. É por isso que ele foi muito criticado quando ele disse que a quarta geração era para ser democracia. Porque teve doutrinador que disse, não, cara, de jeito nenhum, a democracia é de terceira geração, é direito coletivo. E ainda vai mais além. Ele disse que a quinta geração era a paz, é a paz. Só que o pessoal não concorda, diz, não, poxa, paz é terceira também. Paulão. Mas, para nossa tristeza, as bancas cobram. A IBFC já cobrou. Para Paulo Bonavides, aí ela colocou lá. A primeira geração é isso, primeira geração, segunda aí jogou a quarta e a quinta. Você ia saber a primeira, ia saber a segunda, ia saber a terceira, porque é consenso na doutrina. Mas a quarta e a quinta, se você não conhecesse a obra do Paulo Bonavides, você ia se perder. É por isso que, como eu disse a você, esse curso é um curso completo, eu preciso trazer para você isso aqui. Tá combinado? Então, sempre já escreve aí. Escreve aí para não se perder. Veja, só para a gente complementar aqui o nosso estudo. Ó, a quarta geração, ó. Na quarta geração se busca evitar intervenções abusivas do Estado e do particular. Nesse período, o indivíduo precisa da intervenção do Estado, como, por exemplo, a elaboração de uma lei, mas que ele não interfira na decisão do particular. Aí traz a ideia de pluralismo político, bioética, tá vendo aqui, ó? A quarta geração, ó, bioética, biodireito. Aí traz a ideia de autodeterminação também dos povos e direito à internet. Se você observar todos esses direitos aqui, na minha opinião como professor, eu jogava tudo isso aqui na terceira. Não vou mentir. Jogava tudo isso aqui na terceira. Aí vem o quê? A quinta. Aí a quinta geração para Paulo Bonavides, ele diz que é a paz. Eu já vi cobrando em prova, exatamente, por isso que eu coloquei aqui, ó. Pode ser cobrado em prova, que é a paz.
mas eu também colocaria a paz na terceira geração. Agora, tem o seguinte, essa é a minha opinião. Vá pela doutrina, viu? Vá pela doutrina. É bom quando você escolher sua banca, quando tiver a banca do concurso que você for fazer e tiver direitos humanos, dá uma pesquisada com relação à banca, questões anteriores, como é que a banca ela aborda essa parte de quarta e quinta geração, só para você ter mais segurança. Show? Só que olha só, tem a sexta geração. Já a sexta geração vem tratar de direito ao acesso à água potável. Olha só. Pergunta a você. Vamos lá, eu estou escutando você falando. Vá, fale. Acesso a uma água potável é direito de quê? Terceira? Também, eu concordo com você. Terceira geração, coletividade. Só que tem outra parte da doutrina, olha só que legal. Tem uma parte da doutrina que diz que a sexta geração é direito à felicidade. É por isso que quer incluir também nas constituições o direito à felicidade. Né? Aí você pergunta, diz assim, o que é felicidade? E aí? O que é felicidade? Lembrando que a felicidade ela é muito subjetiva. É por isso que tem essas divergências. Fechou? Aí veja, no material de você, no seu material, eu trago um quadro resumo, só focando nas 3 primeiras gerações. Então acompanha aí só para vocês terem aí uma visão geral. Olha lá. Eu separei dessa forma. Ó. Gerações ou dimensões, né? Também é outro termo utilizado. Aí eu tenho a primeira, a segunda e a terceira. Aí tem valor central, liberdade, igualdade e fraternidade. Aí vem os direitos que ele aborda, né? Os direitos civis, os direitos políticos. Aí tem a segunda geração, sociais, econômicos e culturais. E a terceira, direitos difusos. Aí eu trago aqui ó, mais algumas observações e trago também para você as referências jurídicas. Ó, Constituição Americana, aí tem as Constituições Mexicana e da Alemanha, que é a segunda geração. E trago aqui exatamente tudo que nós vimos com relação às gerações. Perfeito? Então assim conseguimos fechar aqui a parte das gerações. Mas veja, quando eu falo em gerações, traz a ideia de historicidade, que é exatamente uma característica dos direitos humanos. Só que eu tenho que avançar, complementar essa questão das gerações, exatamente falando sobre a proteção dos direitos humanos. Só que eu quero tratar a vertente histórica. E essas proteções dos direitos humanos, elas estão incluídas nessa ideia de gerações. Veja, teve a Primeira Grande Guerra Mundial, né? Teve ali uma Primeira Grande Guerra Mundial que trouxe uma certa preocupação para a humanidade. E foi aí que começaram a ter a necessidade de uma proteção mais eficaz dos direitos humanos. E foi aí que surgiu os precedentes históricos dos direitos humanos. Veja que eu não estou falando de um precedente histórico lá da época da tabuleta de Moisés, da tabuleta do rei de Italião, não estou falando da olho por olho, dente por dente, não. Eu estou falando algo mais recente, que são os precedentes históricos dos tratados, da forma que nós conhecemos hoje. Porque os direitos humanos da forma que nós conhecemos hoje, ele começou ali, ó, da Segunda Guerra Mundial da Primeira Guerra Mundial para a Segunda Guerra Mundial. Foi nesse intervalo. Só que ele só se consolidou na segunda, da forma que nós conhecemos hoje. Então, olha aí. Proteção internacional dos direitos humanos. Olha aí. O direito internacional dos direitos humanos pode ser definido como uma parte do direito internacional público, que se responsabiliza pela temática dos direitos humanos por meio de um conjunto de quê? De normas e um conjunto de medidas internacionais voltadas à proteção da dignidade da pessoa em sentido amplo. E aqui é onde é que surge o histórico da proteção. Eu tenho esse histórico da proteção 3 momentos distintos, que são as criações de direito humanitário, a criação do direito humanitário,
a criação da Liga das Nações e a criação da OIT. Veja que cada um desses traz uma ideia central. Veja, você tem que entender que seu estudo para concurso tem que ser algo simples. Não complica o seu estudo para concurso, não. Normalmente, toda vez que eu tenho institutos em direitos humanos, o que se refere àquele instituto é apenas uma palavra, às vezes uma frase, no máximo. Então, guarda essa palavra, eu chamo de palavras-chave. Veja, toda vez que falar em direito humanitário, você pensa que é um direito humano e é assegurado às pessoas que se encontram em conflitos armados, em guerras. Então, quando falar em direito humanitário, você foca na questão que são o quê? É um conjunto de medidas, que objetivam o quê? Proteger os direitos humanos. Os direitos humanos. Mas é os direitos humanos no período de guerra. No período de conflito armado. Período de guerra, no período de conflito armado. E essa proteção do direito humanitário, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre direito humanitário. Tem muita coisa para falar sobre direito humanitário. Veja, no período de guerra, as pessoas envolvidas em conflitos armados, elas precisam da garantia dos seus direitos humanos. E foi aí que surgiu o direito humanitário. Agora, o direito humanitário, ele surgiu através de uma instituição chamada Cruz Vermelha. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar nessa instituição. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar que durante as guerras existe essa Cruz Vermelha para dar esse auxílio às pessoas que se encontram em conflitos armados. E esse direito humanitário aqui, ele surgiu em Genebra, lá em 1864. Vou até anotar isso, ó. Isso aqui surgiu por meio da Cruz Vermelha. Por meio da Cruz Vermelha. Daqui a pouco a gente vai falar mais. Lá em Genebra, em 1864. Por isso que existe a Convenção de Genebra. Eu tenho 4 tratados de Genebra. 4. O primeiro deles foi em 1864. Aí, no final, foi compilado. E detalhe, ei, vem cá. Você sabia que esses tratados de Genebra, eles foram incorporados no direito brasileiro? Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre direito humanitário. Sabe por quê? Porque o direito humanitário é tão importante que ele faz parte em ele é trabalhado em 2 pontos na disciplina de direitos humanos. Como precedente histórico, estão vendo aí, 1864, mas é como o quê? Vertente de proteção. Daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Eu só estou apresentando. O próximo precedente histórico é exatamente a Liga das Nações. Professor, Liga das Nações? Isso aqui, a Liga das Nações, ela surgiu após a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial. Foi logo após a Primeira Guerra Mundial. Eu posso dizer que a Liga das Nações, ela foi o embrião da ONU. Foi o embrião da ONU. Foi o embrião da ONU. Foi o início da ONU. Veja, teve a Primeira Guerra Mundial por conta dos horrores da guerra. Os países disseram, epa, vem cá, vamos se reunir, cara, para que isso não aconteça novamente. Mas já podemos perceber que a Liga das Nações não deu certo. Por quê? Porque logo após Segunda Guerra Mundial. Aí foi aí que, após a Segunda Guerra Mundial, que se criou quem? A ONU. Mas essa Liga das Nações, ela é o embrião. O embrião. Ali foi a ideia da ONU. E o próximo histórico, né, o precedente histórico ali,
é a OIT, que exatamente tinha como objetivo, né, a Organização Internacional do Trabalho, tinha como objetivo instituir e promover normas internacionais. Normas internacionais e condições mínimas de trabalho. Condições mínimas de trabalho. Porque à época não existia isso. Não existia. Era só aqui, ó, pau na muleira. E o cara tinha que trabalhar. Pau na muleira, acabou. Não tinha direito nem descanso tinha. Era só aqui, ó. E foi aí que esse OIT, detalhe, ele existe até hoje. Ele é um órgão que faz parte lá da ONU. Entendeu? Então aqui eu tenho 3 precedentes históricos. E esses precedentes históricos são cobrados em concurso. Agora, cuidado, para não misturar os precedentes históricos dos direitos humanos com as vertentes de proteção dos direitos humanos que vamos trabalhar daqui a pouquinho. Tá combinado? Vamos seguir. Olha só. Como precedentes históricos, só para a gente fazer aqui o arremate, eu trago aqui o direito humanitário. Né? Aí veja, só para vocês entenderem. Como precedente histórico, se criaram regras para ser usadas durante as guerras. Se criam regras para ser usadas durante a guerra. Veja, nessa Convenção de Genebra, que ingressou no direito brasileiro por meio de um decreto, existe até uma situação. Se o cara que é paraquedista pular do avião e estiver descendo ali, ó, você, que é inimigo dele, estiver em terra, você não pode atirar nele. Enquanto ele estiver caindo, você não pode atirar nele. Aí você pode pensar, professor, mas era um momento ideal, que ele está vulnerável. É exatamente por isso. Sabe por quê? Olha só, vem cá, vem cá. Ele pode estar descendo do avião e quando ele chegar ao solo, ele pode fazer, sabe o quê? Ele pode se render a você. Então, por isso que a Convenção de Genebra diz que você tem que esperar ele cair no solo para poder saber se ele vai se render ou não. Aí você diz, professor, que danado fiscaliza isso? É por isso que existem os crimes de guerra. É por isso que existem ali os crimes de guerra. Então fica ligado com isso. Deixa eu mostrar para você, para dizer que eu não estou mentindo. Olha lá. Artigo 42 da Convenção de Genebra. Decreto 849 de 25 de junho de 93. Ó. Nenhuma pessoa que salte em paraquedas de uma aeronave em perigo será atacada durante a sua descida. Olha que legal. Ao chegar ao solo, em território controlado por a parte adversa, ou seja, o inimigo, a pessoa que tenha saltado em paraquedas de uma aeronave em perigo deverá ter a oportunidade de se render antes de ser atacado, a menos que seja manifesto que esteja realizando um ato hostil. Por exemplo, eu já estou descendo ali de paraquedas, mas eu já estou metendo bala em você. Cara, já pode meter bala. Eu não já estou um ato hostil? Aí veja, as tropas aerotransportadas não estão protegidas por esse artigo. Como assim, professor? Para você lembrar dos filmes de guerra. Eu adoro filme de guerra, sou fascinado por filme de guerra. Você pode ver que você está lá, um avião inimigo, os caras estão embaixo aqui, ó, com as pontes 50. Pronto, por quê? Porque o avião não é protegido por essa regra. É só o paraquedista que é protegido. Entendeu? Então isso aí termina sendo bem top mesmo. Veja. Tivemos aí a Primeira Guerra Mundial. Todo esse precedente histórico. Veio a Segunda Guerra. Aí, quando teve a Segunda Guerra, teve um histórico que eu vou ter que trazer para você, o histórico do pós-guerra. O histórico do pós-guerra. Mas eu vou trazer isso daqui a pouquinho. Beleza?
Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!